Vamos então ao quarto item, manifestações inteligentes. Aqui Kardec se coloca como grande observador e constatou que teriam permanecido no domínio das ciências físicas se não acreditasse na intervenção de uma causa inteligente, que era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. Aqui ele deixa claro que existe uma potência inteligente, e se existe, o que é ela? Qual a sua origem? Sua natureza? É superior à humanidade? Todas essas questões se decorreu da primeira, ou seja, da causa inteligente. Explica que essa causa, no início, eram os fenômenos que os céticos denominaram de efeitos do acaso, obra do acaso. As primeiras manifestações inteligentes deram, que nós já sabemos, por meios de pancadas, das mesas que giravam, que flutuavam, e por aí vai. Assim, com determinados golpes, manifestações violentas, enfim, eles foram aprimorando, eles foram desenvolvendo métodos, para atingir o objetivo maior de uma comunicação mais eficaz, Então, os próprios espíritos, esse gênio, tanto ele, um espírito ou os espíritos, aconselharam, então, Kardec, que desenvolver uma técnica através do alfabeto para perguntas e respostas, respostas positivas sim, negativa não. E isso eram feitas com os pés, uma pancada sim, 2 pancadas não. E assim conduziram, no campo totalmente novo de observação dessas comunicações mais diretas, Aí começava então a erguer o véu dos ditos mistérios. E a precisão das perguntas e respostas causaram espanto, principalmente para os descrentes, para os céticos, E aí começa toda aquela investigação. E esse mesmo ser oculto e misterioso que respondia às perguntas feitas a ele, Kardec pergunta sobre a sua natureza. Então este responde que era espírito ou gênio. Esse foi o nome que ele deu. Kardec pergunta qual era a sua natureza, ele responde espírito ou gênio. E ninguém imaginou ali naquela reunião toda, naqueles encontros, que o espírito era o próprio fenômeno que revelou a palavra. Então Kardec diz que muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para ter-se uma base de raciocínio, que ali não era este caso, porque era mais criados métodos. E esse método, do alfabeto ali, tratava-se de um método muito lento. Então, o próprio espírito indicou o outro método. Foi então aconselhado a adaptação de um lápis a uma cesta ou um outro objeto, colocado em cima de uma folha de papel e, consequentemente, vai formando palavras, frases, até chegar a questões filosóficas, de moral, de metafísica e entre outros. E o que é mais importante, com muita rapidez.
Interessante que esses conselhos dessa nova escrita foram dados simultaneamente na Europa, ou melhor, na América, e até mesmo em outros países, né? E tudo que Kardec fazia, os aconselhamentos que os espíritos davam a Kardec, davam em outros lugares, né? Bem interessante isso, era uma das provas também, né? Porque nós sabemos que médium existe em todos os lugares, né? E em todas as idades, tanto que nós vamos falar aí. Então, segue Kardec. O espírito advertiu, ou os espíritos advertiram Kardec, que pessoas especiais é que poderiam fazer essas comunicações, das quais se designou-se pelo nome de médiuns, e que essas condições que resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, de todas as idades, de ambos os sexos, de grau de desenvolvimento intelectual, faculdade esta que desenvolve pelo exercício, que seria, né, o exercício da mediunidade, o exercício dessas manifestações que começou por esse método mais eficaz, mais rápido, pela escrita direta